Boa tarde, pessoal. Estou aqui novamente neste direito direto do escritório. Hoje está um sol tremendo aqui no centro de Santos. Vamos falar um pouquinho sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Paulo Renato Meneghelli já entrou aí. Patrícia Valente Lessa também já entrou aí. Sara Cristina também já entrou. Obrigado por vocês estarem acompanhando. Sara não, Sá Cristina, né? Então nós vamos... antes de eu entrar diretamente nesta Rosimeire, Rafaela Gomes... Boa tarde, Paulo. Antes de eu iniciar essa lei de introdução às normas de direito brasileiro, nós vamos iniciar este encontro com uma pequena oração. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então eu vou retomar para vocês, já que o nome deste programa é Direito Direto do Escritório, eu vou retomar aqui para vocês o conceito de direito, ok? Carlos Eduardo Ribeiro, Silvio Caldas entraram aí. Então, o que é o direito? O direito é o conjunto das leis e disposições que regulam obrigatoriamente as relações da sociedade. Então, para que a sociedade viva em ordem, nós precisamos de leis, nós precisamos do direito. Precisamos desse conjunto de leis e disposições que regulam a nossa sociedade, tá? Então, nós vamos falar também hoje, como eu tinha dito, sobre a lei de introdução às normas de direito brasileiro, e logo após, quando eu terminar esta lei, nós vamos falar sobre o Código Civil. E o que seria um código? Maria Fernanda, obrigado por curtir aí. Também está aí me assistindo. Código. O que seria um código? O código é o conjunto de dispositivos que regulam uma matéria jurídica. Então, um corpo de lei, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo e etc. Então, nós precisamos de um código para reger todas essas leis, né? Então, conjunto de dispositivos que regulam uma matéria jurídica. Então, temos uma matéria jurídica, por exemplo, uma matéria penal, uma matéria civil, uma matéria de direito previdenciário. Então, nós precisamos de um código que vai reger justamente esses dispositivos, né? Esse conjunto é um conjunto de dispositivos que regulam esta matéria jurídica. Kleber Bispo, Jérica Santos, estão todos aí assistindo este direito direto do escritório. Vejam o sol que está aqui batendo aqui na minha cara, né? Hoje o negócio está pegando fogo aqui no escritório, tá? Então nós já desses pequenos, lembrando esses. Obrigado pela preparação. Pretendo ser uma futura advogada. Que bom, Maria Fernanda. Eu aconselho muito você fazer direito, né? Eu falo de direito aqui, mais tarde eu falo sobre catequese, né? No nosso 2 programas, Café com Catequese e Direito Direto do Escritório, tá? Aqui só sobre direito. Muito bem, fico feliz pela sua escolha. O que precisar, estou aí para ajudá-la. Muito bem, então falei um pouquinho para vocês sobre o conceito de direito, falei um pouquinho também sobre o conceito de código, tá? E vamos logo iniciar esta lei de introdução às normas do direito brasileiro. Marcelo Tavolaro. Boa tarde, Marcelo. Averaldo Marciano. Vários advogados aí me acompanhando aí. Averaldo, Marcelo Tavolaro, o Kleber Bispo, a futura advogada que escreveu aí pra gente. Então, antes
a lei de introdução às normas do direito brasileiro era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, né? Então, essa alteração, ela veio com a redação da Lei 12.376 de 30/12/2010, ou seja, praticamente completou 7 anos agora no final do ano, que alterou, né? Então, quem estudou lá há mais de 7 anos atrás, certo? Então, pegou isso ainda como Lei de Introdução ao Código Civil, certo? Agora é uma lei de introdução às normas do direito brasileiro. É uma lei geral, né? Que regula todas as normas do direito brasileiro. Então, é o Decreto-Lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942, tá? Alterado pela Lei 12.376, de 30/12/2010. Tá? No artigo 1º, Sueli Rosa, minha tia, também está aí acompanhando. No artigo 1º desta lei, fala justamente assim. Vou ler o dispositivo, tá? Salvo disposição contrária, ou seja, se não há numa outra lei, não há nada falando, né? Não há nada vigorando de uma outra forma, certo? Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar. Paulo está falando aqui, matéria inicial, conceitos que ajudam quem está iniciando a faculdade. É isso aí, Paulo. Realmente, por isso que eu já estou começando com lei de introdução às normas do direito brasileiro antes da gente entrar no Código Civil. Então, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, a lei leva um processo, né, até ela ser publicada, tá? Então, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, ela foi publicada, certo? Salvo disposição em contrária, né? Ou seja, se não tiver uma outra regulamentação, certo? Ela vai começar a ter a sua vigência, né? A 45 dias depois de oficialmente publicada, certo? Então isso aí a gente já entra numa matéria que se chama direito constitucional também, certo? Que quem sabe daqui um tempo, né, a gente possa aí também falar um pouquinho sobre direito constitucional, tá ok? Então fica este primeiro artigo. No parágrafo 1º deste mesmo artigo fala assim: nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, certo? Nós estamos aqui no Brasil. Então, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei, quando admitida, certo? Quando admitida, quando lá os Estados Unidos, por exemplo, né? Estou colocando aqui para vocês um estado estrangeiro. Quando ele admite essa nossa lei aqui do Brasil, em alguns casos, se inicia só 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, no Brasil, a lei publicada, 45 dias, essa é a regra, né? No estrangeiro, 3 meses, tá bom? O parágrafo 2º deste artigo 1º foi revogado, certo? O parágrafo 3º. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr de nova publicação. Então, houve qualquer... Fabrício Olímpia também entrou aí, Júlio Gomes também entrou, bastante pessoas do direito, Wellington de Moura também entrou aí. Então, se houver qualquer alteração na lei, né, para correção, tudo, vai haver uma nova publicação, tá? E desta nova publicação vai começar a correr novamente aquele prazo lá de 45 dias, correto? Deixa eu pegar aqui, por exemplo,
minutinho. Deixa eu localizar aqui, que este código ele é gigantesco, tá? Bom, por exemplo, o Código Civil, né, lá no artigo 2044, certo? Então, vejam o que fala lá o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Salvo disposição contrária, ou seja, se essa lei a ser publicada, ela vai reger uma outra forma, certo? A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, por exemplo, o Código Civil, ele foi publicado, né, lá no ano de 2002, certo? Então, o que aconteceu? Ele foi publicado no dia 11/1 de 2002 e no seu artigo 2044 ele fala assim: este código entrará em vigor um ano após a sua publicação, ou seja, ele só entrou em vigor em 12/1 de 2003, ou seja, um ano depois. Então, é aquela exceção que fala lá do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, correto? A regra seria 45 dias. Caso não haja norma diferente, certo? Regulamento diferente, vai dar entrada 45 dias após a publicação. No caso do Código Civil, foi um ano após a sua publicação, correto? Bom, o parágrafo 4º fala: as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Isso aqui não tem muito o que explicar. Artigo Bárbara Costa, Dirce Barbosa também entraram aí. Artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Então aqui, no caso de vir uma nova lei, certo? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1º deste artigo 2º. A lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Tá? No caso de publicação de uma nova lei, então fala lei posterior, certo? Revoga a anterior. E aqui fala, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, por exemplo, essa nova lei veio e está falando praticamente a mesma coisa do que a lei anterior. Então, ela vai estar automaticamente, essa lei antiga vai estar automaticamente revogada. Celina Martins, boa tarde. Parágrafo 2º. A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Tá? No artigo 3º, Maria Eunice, artigo 3º desta Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não o conhece, certo? Então, às vezes a gente fala, olha, não conhecia tal lei, não sabia que isso nem existia. Então, o legislador, ele não... Lucas Costa, boa tarde. Então, o legislador, ele não vai ficar imaginando se você conhece, se você não conhece, porque senão aí o que ia acontecer se ele vai ser publicado, é de ciência a todos. Mas se ele ficar se preocupando com isso, o que ia acontecer? A gente ia virar um total caos, né, no país. Então, ninguém se excusa de cumprir a lei, ou seja,
ninguém vai dar desculpa de cumprir a lei alegando que não a conhece, certo? Então, precisamos realmente entrar aí nos sites próprios para que nós acompanhemos as leis novas, né? Na Câmara dos Deputados, certo? Planalto, certo? Vamos procurar aí essas leis, ter conhecimento cada vez mais das leis que estão sendo publicadas em nosso país. Alessandra Diniz, esposa do Kleber. Quando a lei for omissa, certo? O juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ou seja, quando tiver uma lacuna na lei, certo? A lei, olha, a lei não fala sobre esse caso específico aqui, certo? Então, o que o juiz vai fazer, certo? Ele vai decidir de acordo com a analogia, certo? Com os costumes e os princípios gerais do direito. Gabriel Rosa. Para quem já fez direito, isso aqui é uma nostalgia, né? Recordar a lei de introdução às normas de direito brasileiro é uma nostalgia total. Artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Esse aqui também a gente não precisa de muita explicação. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Artigo 6º. Deixa eu só... Bom, o artigo 6º, Eliana Santos, Lana Pereira, o artigo 6º ele vai falar justamente sobre a retroatividade da lei. Então, o que fala aqui? Ou seja, o que essa lei nova vai acontecer, né? O que vai, quando a lei entrar em vigor, o que ela deve obedecer? Então, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, o artigo 6º da Constituição Federal, nos seus parágrafos 1º, 2º e 3º, eles explicam pra gente o que é o ato jurídico perfeito, certo? O direito adquirido, certo? E a coisa julgada. Então, o ato jurídico perfeito. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, por exemplo, hoje, dia 24/1/2018, para mim fazer um negócio, certo? Tem determinada forma, certo? Então, e amanhã já vai entrar uma outra lei que altera esta forma. Então aqui está falando, reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, fiz o negócio no dia 24/1, segundo aquela lei lá do dia 24/1, certo? Daquela forma como determina a lei, certo? Dia 25/1, se mudou aquela forma, certo? Vamos obedecer o dia 24, quando foi consumado aquele ato, certo? Aquele ato jurídico perfeito. Segundo, consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular, isso aqui já sobre o direito adquirido, consideram-se adquiridos, Maurício Gomes Xavier, consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. E o parágrafo 3º, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial que já não caiba recurso. Está bem claro esses parágrafos 1º, 2º, 3º do artigo 6º da Constituição Federal, certo? Então aqui está falando sobre que quando a lei entra em vigor, ela tem efeito imediato e geral e respeita o ato jurídico perfeito, o direito adquirido de alguém que adquiriu
determinado, como o próprio nome diz, direito, né? E a coisa julgada, certo? Ou seja, que não há mais modificação, que não há mais recurso. Bom, então, a partir da próxima live, certo? Não tenho o dia correto para fazer esta live, certo? Só quando eu tiver um tempinho aqui no escritório. Então, a partir da próxima live, eu vou conversar com vocês sobre o artigo 7º e seguintes da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que tem 19 artigos. Tá bom? Obrigado a todos por terem me acompanhado aí. Fiquem com Deus e um bom descanso. Um abraço.